Olá, Shalom. Aqui é o pastor Rui Nascimento. Eu estou dando sequência a esse vídeo, ao primeiro vídeo que eu coloquei sobre por que os judeus não se convertem ao cristianismo. Porque eu quando coloquei esse vídeo, jamais eu imaginei que ia ter uma dimensão, a dimensão que ele atingiu. E agora me sinto na obrigação de dar continuidade e esclarecer um pouco mais, talvez. Foi surpreendente para mim ter visto os resultados que esse vídeo deu. Muito bem, é importantíssimo que tenha pessoas participando, como tem, e depois de quase 10 mil visitas nesse vídeo, eu me vejo agora com uma batata quente na mão. Então eu tenho que dar sequência. Eu tive um pensamento, tive uma ideia, e vou ter que dar sequência a ela, colocando neste vídeo também, e outros provavelmente que vão surgir, a sequência desse pensamento. Porque quando o vídeo foi colocado, e algumas afirmações que foram feitas, elas não tinham como intenção desencadear nem ódios, nem raiva, nem má educação da parte de ninguém. Mas, infelizmente, nós estamos na internet e estamos abertos estamos expostos a todas essas coisas. Tem comentários muito maliciosos, tem comentários muito malignos, tem comentários muito bons, tem comentários ótimos. Gerou-se até uma discussão entre os participantes, entre as pessoas que assistiram, e provavelmente vou ter que abrir um fórum de debate e discussão sobre esse assunto, porque é um tema que eu não sou o dono da verdade, não tem ninguém que seja o dono da verdade a não ser o Senhor Yeshua, porque Ele é a verdade. Então, e a Torá, que é a verdade. Agora, tudo é bom a partir do momento em que nós partimos de um ambiente saudável, um ambiente salutar, para discutir os nossos pontos de vista. Agora, o que eu não suporto muito bem, nem muito mal, não suporto, não interessa, é falta de educação, não é? Pessoas que fazem comentários deselegantes, sem educação nenhuma, sem princípios, alguns até pseudo-judeus, que se dizem judeus e que fazem comentários que mostram que não são, porque o judeu não é mau caráter, o judeu não é estúpido, não é mal educado. Então, tem muita gente oportunista também fazendo comentários. Mas é interessante, tudo é interessante, em tudo dá graças, não é? E tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente releva essas coisas. Mas muito bem, então, quando eu expus e quando inicialmente eu comecei a falar dessa situação das razões pelas quais os judeus não se convertem ao cristianismo, na verdade eu queria trazer um tema que é muito mais amplo do que aquilo que ficou pressuposto nesse vídeo, não é? O debate não está encerrado aí, e não é exclusivamente o meu ponto de vista que funciona. Existem muito mais coisas. Primeiro, o povo judeu não é aquilo que muitas vezes, às vezes, as pessoas pensam, não é? O povo judeu é todos os habitantes de Israel. Alguns, se nós fizermos essa colocação, se nós perguntarmos quem são os judeus, eu acredito que de todos aqueles que fizeram muitos comentários, muito poucos vão saber responder quem são os judeus. Na verdade, você mesmo que está assistindo esse vídeo, eu pergunto para você, o que é que você acha, o que é que você pensa, quem são os judeus? Porque uma coisa é o que nós pensamos, o que nós achamos, outra coisa é a realidade, é a verdade. Bom, judeus, hoje, pela deterioração, se deteriorou muito essa questão do povo de Israel, as 12 tribos, houve uma diversificação enorme dos pensamentos sobre o que é o judaísmo, sobre o que são os judeus. O judaísmo é uma coisa, os judeus é outra, Israel é outra, e 12 tribos é outra. Então, às vezes se coloca tudo num pacote. Se fala de Israel, fala-se das 12 tribos. Quando se fala de Israel, se fala de Jacó, que teve um encontro com Deus. Quando se fala de Israel, se fala da terra, nação de Israel, que existe a partir de 1946. Quando se fala de Israel, também se fala dos judeus. Quando se fala de judeus, se fala de Israel. Quando se fala de judeus, se fala da terra de Israel. Quando se fala de judeus, se fala das 12 tribos. Então, tudo isso virou uma grande parafernália, uma grande bagunça. Agora, se nós seguirmos o que está na Torá, se nós formos analisar tudo o que está nas Escrituras,
nós vamos ver que as questões estão muito bem separadas, não há dificuldade nenhuma de entendimento e é tudo muito pacífico, tudo muito tranquilo. O que veio trazer complicação foi a Brit Hadashah. O que veio trazer complicação e confusão no meio de tudo isso foi o antissemitismo dos tradutores da Brit Hadashah. O que veio trazer complicação foram os católicos, o catolicismo, que fez a tradução, o João Ferreira de Almeida e outros antissemitas, porque nós vemos que tem um monte de passagens bíblicas que são antissemitas. Bíblicas assim, bíblicas, vamos colocar dessa maneira, que é a Brit Hadashah. Os judeus armaram uma cilada a Paulo. Quando não foram os judeus, foi um grupo de cerca de 40. Então, os judeus perseguiram e mataram Jesus. Não foi os judeus. Foram algumas pessoas dos judeus. Foram as autoridades judaicas. Foram os sacerdotes, foram alguns fariseus, alguns saduceus, alguns grupos. Foi o povo todo. Até porque nós vemos que quando o Senhor Yeshua estava lá no monte trazendo o sermão, estavam milhares de pessoas seguindo ele, milhares de pessoas israelitas, milhares de pessoas do povo de Jacó, dos filhos de Jacó, seguindo o Senhor. Porque em Jerusalém, em Israel, quando o Senhor Yeshua chegou, quem vivia lá, a grande maioria, era a tribo de Judá. Era a tribo de Judá e Benjamim. Eram duas tribos, era o reino do sul, porque o reino do norte tinha sido disperso. E então aqui importa fazermos um ponto, fazermos um recuo na história, e nós irmos lá no segundo livro de Reis, e nós vamos ver que em determinada altura, a partir sobretudo do capítulo 17, o último capítulo que fala da história, que fala do povo de Israel, é o capítulo 17. A partir dali não existe mais rei de Israel. Nós vemos que o último rei de Israel é Oseias, e a partir dali as narrativas são todas em relação ao povo, aos reis de Judá, e não existe mais o reino de Israel, porque o reino de Israel, em torno do ano 700 a.C., 736 ou 728, algo assim, foi disperso, foi levado em cativeiro para a Síria. E acontece que esse povo não voltou mais. Isso foi o cumprimento das profecias, isso foi o cumprimento daquilo que os profetas já tinham escrito, daquilo que Deus, daquilo que Yahvé já tinha falado sobre a nação de Israel, que ela seria dispersa, seria propagada, seria disseminada entre as nações e seria colocada entre as nações para abençoar as nações. Por um lado, serem perseguidos e amaldiçoados, por outro, serem bênção. Mas isso também é debate para outro lugar. Então nós vemos que no segundo livro de Reis, a partir do capítulo 17, Israel acabou. Israel eram as 10 tribos do norte. Israel era o reino do norte. E o reino do sul, que estava estabelecido com capital em Jerusalém, era Judá e Benjamim. Quando o Senhor Yeshua chegou, quem existia? Judá e Benjamim. As 10 tribos do norte continuavam dispersas e eram estrangeiras. Elas eram estrangeiras. E nós vemos isso. Nós temos que analisar com cuidado toda a profecia. Temos que analisar com cuidado tudo o que foi falado sobre Israel, porque essa profecia Galileia dos gentios da além do Jordão, ela está falando das 10 tribos do norte. Ela está falando dos dispersos de Israel, que estavam com capital em Samaria, que era da além do Jordão. Eles se instalaram na meia tribo de Manassés, na tribo de Dan, que ficou da além do Jordão. Eles se instalaram ali e dali para o norte. Então, e depois eles foram dispersos. Por que eles se instalaram ali? Porque quando foram levados para a Síria, muito poucos retornaram. Na verdade, vieram os povos nacionais da Síria, se instalaram, porque o rei da Síria mandou o povo ocupar a terra, o povo dele, o povo assírio, ocupar a terra e todos os que estavam ao redor. E nós temos essa descrição lá no capítulo 17 da Segunda Reis. Nós vemos que as pessoas começaram a ser perseguidas e mortas por animais e disseram para o rei: olha, o povo da terra não conhece os desejos do Deus da terra. Então tá bom, vamos mandar para lá um sacerdote. E foi para lá um sacerdote daqueles que tinham sido deportados de Israel, e esse sacerdote se contaminou completamente com aquele povo também, e fizeram altos em tudo o que era montanhas e montes, e adoravam os deuses pagãos,
e fizeram um templo em Samaria e disseram, agora nós não precisamos de descer a Jerusalém, nós temos aqui o nosso Deus, ó Israel, vamos adorar aqui porque nós não temos parte com os filhos de Davi, nós não temos parte com esse povo de Judá. E então foi assim o fim tristes do povo de Israel e entretanto foram disseminados, foram dispersos por todas as nações. E quando o Senhor Yeshua falou que ele vinha buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele falou que ele vinha buscar essa nação, essas 10 tribos do norte dispersas pelas nações, pelo mundo inteiro. E eu creio hoje que quando alguém se converte ao Senhor Yeshua, quando alguém quer guardar os mandamentos de Deus e tem verdadeiramente interesse pela Torá, porque uma coisa é levantar a mão numa igreja e dizer, sou de Jesus. E outra coisa é querer conhecer o Criador, querer conhecer o Pai, querer conhecer o projetista de todas estas coisas. Tirar para fora aquela essência que está lá gravada no seu interior, que foi colocada nos seus pais. Os nossos pais pecaram, os nossos pais erraram, mas o Senhor nunca perdeu a linhagem, o Senhor nunca perdeu o norte das coisas, Ele tem tudo debaixo do seu controle, porque Ele fala lá no Salmo 87, versículo 5, que o Senhor, ao registrar os povos naquele dia, dirá, este e aquele nasceram em Sião. É o Senhor quem dirá, é o Senhor quem decide, é o Senhor quem define todas as coisas. E aquilo que Ele gravou no meu interior, no meu coração, não foi judaísmo. Ele gravou dentro de mim algo que os meus pais já carregaram. Meu pai Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando Ele gravou isso dentro de você, você tranquilamente vai seguir a palavra dele, vai se debruçar sobre a Torá, vai se apaixonar sobre a história dos seus antepassados. Todas as pessoas gostam de fazer uma árvore genealógica para saber de onde é que vieram. E isso, quando você descobre a Torá, quando uma ovelha perdida da casa de Israel descobre a Torá, ele diz, isto é comigo. Agora aqueles que dizem, Jesus para lá, Jesus para cá, não, Jesus aboliu a lei. Isso aí não tem nada a ver com o povo de Deus, meu irmão. Isso aí tem a ver com pagãos convertidos e continuam no paganismo. Convertidos a Jesus, seguem Jesus, mas continuam no paganismo, porque não querem as coisas de Yeshua, não querem as coisas de Adonai, não querem as coisas de Yahvé. Então, há uma alegria, pelo menos eu falo por mim, há uma alegria no meu interior quando eu me debruço sobre a Torá, quando eu busco da Torá as minhas raízes, quando eu encontro elas e quando eu descubro alguma coisa que eu estou fazendo errado, como por exemplo eu comia carne de porco e quando eu descobri que o Senhor falou lá, olha, não comas carne de porco, eu falei, não quero mais e já vai em 15 anos que eu não toco num pedaço de carne de porco e não morri por causa disso, antes pelo contrário, vivi, me deu mais vida, me deu mais saúde, me deu mais alegria, me deu mais bem-estar porque eu estou em paz com o meu Senhor. Agora muita gente usa uma passagem que Paulo usou para confirmar que nós precisamos de guardar a lei. Muita gente usa a passagem para dizer que viu aqui, ele aboliu a questão da carne de porco, por exemplo. Mas eu não quero também entrar nesse assunto agora. Eu gostaria muito de trazer um esclarecimento dentro daquilo que eu entendi da Torá sobre a dispersão do povo de Israel e daquilo que é judeu e daquilo que não é judeu. Judeu é a tribo de Judá. Judeu é aquele que é saído da tribo de Judá. Como o Senhor Yeshua falou para a samaritana, olha, vós adorais o que vós não conheceis. E aqui nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. A samaritana era uma estrangeira, porque está escrito no capítulo 4, né? Que era uma estrangeira. Ela não era da casa de Judá. Ela não era da casa de Judá, porque ela nem era benjamita e ela não era judia. Então era uma estrangeira. Mas o Senhor fala para ela, olha, vós adorais o que não conheceis. O que ela adorava? Deuses estranhos e paganismo? Não sei. Ela fala, és tu maior que o nosso pai Jacó? Ora, se ela fala que Jacó é pai dela, é porque ela é uma das 12 tribos de Israel. É filha de uma das 12 tribos de Israel. Então, ela é filha de uma das 10 tribos de Israel dispersas, considerados como estrangeiros. Então, essa mulher estava esperando o Salvador, ela estava esperando o Messias, ela estava esperando o Senhor Yeshua. E quando ela conversou com ele, ela foi na cidade e falou, olha, eu falei com um homem que me falou todas as coisas que eu tenho feito. Vinde, por acaso, será ele o Messias? Ou seja, eu estou esperando alguma coisa. Eu fui expulsa. Ela tinha dentro dela
um sentimento. Ela tinha dentro dela algo que vinha dos pais, dos antepassados, quando foram dispersos, quando foram expulsos, quando foram punidos por Adonai, por terem andado fora dos mandamentos, fora das leis, dos estatutos, das ordenanças e andarem no abraçar a todo Deus pagão, quando eles, através de Davi, foram punidos. Porque, através não, em Davi, porque foi, sobretudo, o pecado de Davi, não só o pecado de Davi, mas o pecado de todo o povo onde ele era rei. Esse pecado, e quando o Senhor falou através de Natã para Davi, olha, eu vou rasgar esse reino, mas não vou rasgar das tuas mãos, não vou rasgar do teu filho. E foi em Salomão que o Senhor cumpriu aquilo que tinha falado com Davi. Mas Deus já tinha falado isso com eles no Monte Sinai, através de Moisés. Isso já era profecia velha, porque Deus já sabia o que ia acontecer. E Yahvé sabia muito bem o que é que aquele povo ia se corromper. Nós vemos em Deuteronômio o Senhor falando para Moisés, olha, no dia que esse povo escolher um rei para si, o rei não será um rei igual aos outros. E lá em Samuel nós vemos que o povo pede um rei. E Samuel ficou furioso com esse povo e falou assim, que é isso que vocês estão pedindo? E Yahvé falou, Samuel, tranquilo, esse povo não está te rejeitando, não está rejeitando a mim. Dá um rei para eles. E o povo falou, nós queremos um rei como as outras nações. Quando Deus não tinha um plano e um propósito nessa nação de ter um rei a não ser o Senhor Yeshua. Yahvé tinha um propósito e um plano. Um rei, sim, mas era um rei justo para governar a terra debaixo da justiça. E não um rei injusto, não um rei corrupto e corrompido, como foi Salomão, como foi Saul, como foi Davi. Todos eles se corromperam. Aí também vai chocar alguns. Não, Davi, não mexe nisso, não. Davi foi corrupto, foi o pior rei que Israel teve. Um rei ruim, coisas que ele fez, horríveis. Era que consegue ir pegar uma mulher e mata o marido, tenta embebedá-lo, tenta enganá-lo para provar e para mostrar para ele que o filho que está dentro da mulher é dele. É um cara safado. É uma natureza safada. Como ele fez com Urias. Então, se nós vemos... mas aqui muitos vão dizer, mas Deus falou, encontrei um com o coração segundo o meu coração. Rei, Davi significa o amado. E quando se fala de Davi, se fala de Yeshua. Não se fala de Davi, homem, rei de Israel. Davi aponta para Yeshua, o amado. O significado de Davi é o amado. E tanto assim é que o Senhor perguntou lá em Jerusalém, para os fariseus, para os saduceus, de quem fala? De quem ele está falando? Quando ele fala, disse o Senhor ao meu Senhor, assentai-se. Então, quando o Senhor Yeshua questionou os fariseus sobre Davi, se seria Davi que viria para reinar, ele falou assim, peraí, mas se é ele, então por que ele se falou? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que coloque os teus inimigos por estrado dos teus pés. Se é ele, porque ele viu, porque ele falou isso? Ou seja, Yeshua está falando, a Torá, as profecias não estão falando dele, não estão falando de mim. As profecias apontam para mim, eu sou o dono da profecia, eu sou o dono dessa palavra toda, eu sou tudo isso. Eles não entenderam nada. E hoje continuam também sem entender. Porquê? Porque são pagãos. Porque não querem se debruçar sobre a Torá, não querem conhecer a história do povo de Israel, não querem conhecer as profecias, não querem conhecer a filosofia de Deus, não querem conhecer a big picture, a grande fotografia. Vem um pequeno pedacinho da fotografia, vem uma fotografia pequenina, porque só lê a Brit Hadashah. E a Brit Hadashah, ela é em alguns pontos revelação da Torá. Mas se não leu a Torá, como é que vai entender a revelação dela? Sem chance. Muito bem, então esse povo de Israel foi disperso para a Síria e nunca mais voltou para Israel. E graças a Deus por isso, porque por isso hoje nós somos resgatados e o Senhor Yeshua falou que ele buscaria as suas ovelhas uma por uma. As ovelhas perdidas da casa de Israel, não é da casa de Judá, não. É de Israel. Tem alguns que dizem, isso aí é uma teoria, é uma doutrina eframita. Eu quero lá saber o que é, eu quero saber que é a realidade, quero saber que é a verdade. Quer saber que o Senhor, através de todos os profetas, de Oseias, de Jeremias, de Malaquias, de Ezequiel, de Isaías, ele fala em todos os lugares sobre isso. Eu os dispersarei, eu os levarei sobre as nações, eu os enviarei, e no meio dos povos, quando eles estiverem adorando deuses que eles não conheciam, deuses de pau, de pedra e de barro, eles se converterão a mim, olharão para mim, gemerão e me buscarão e virão em súplicas e arrependimento. Então, meu amigo, minha amiga, essa questão do povo judeu, ela é muito mais ampla, obviamente, do que aquilo que está no primeiro vídeo. Ela é uma questão muito profunda e glória a Deus que nós podemos nos aprofundar sobre isso, podemos mergulhar nas Escrituras e ver que realmente, quem sabe, talvez você que está assistindo esse vídeo é um
desses filhos de Jacó dispersos pelas nações. Se você tem esse interesse pela Torá, se você se interessa pelas coisas da Torá verdadeiramente, se você tem esse desejo gravado dentro do seu coração de adorar a Yahvé, de você servir ao seu Senhor Adonai, de você conhecer Yeshua como seu Messias, o seu ungido, o seu Mashiach, quando você tem esse desejo no seu interior, certamente isso não vem por acaso. Isso é colocado através de um espírito, que é o espírito dos nossos antepassados, o espírito de Abraão. Diz, Abraão não. Eu vou colocar o espírito de Jacó. É o espírito que estava em Jacó quando ele se encontrou com Deus, e aí ele passou a ser Israel, aquele que se encontra com Deus. Então, se você se encontrou com Deus e tem dentro de você gravado tudo isso, é porque você é um dos descendentes de Jacó. É um daquelas ovelhas perdidas da casa de Israel que o Senhor falou que carregaria no seu regaço e os levaria à sua terra, à sua santa terra. É que mais tarde, Judá e Benjamim foram levados também em cativeiro para Babilônia, no ano 578 a.C. Eles foram levados também em cativeiro, só que 70 anos depois, Daniel, lendo as Escrituras e vendo o que estava acontecendo, se arrependeu, se prostrou, buscou o Senhor e falou, Senhor, temos que voltar, me perdoa, Senhor. E por que eles foram levados em cativeiro? Porque eles não guardavam o sábado. Mas não era eles, pessoalmente. A terra não guardou os sábados que o Senhor tinha determinado que a cada 6 anos produziria. O 7º ano seria ano de repouso para a terra, para que a terra ganhasse alento, que a terra ganhasse força para produzir com mais força. E durante 490 anos, Israel, os líderes de Israel, aqueles que estavam na frente de Israel, não deixaram a terra repousar, não se preocuparam com os mandamentos do Senhor e foram andando e foram fazendo do seu jeito até o dia em que não teve mais jeito e o Senhor falou, agora por causa do vosso pecado eu vou vos enviar lá para a Babilônia. E por cada semana, por cada ano que vocês não guardaram, por cada 7 anos vai ter um de punição, de castigo lá na Babilônia. Então, você vê 7 vezes 7, 49, 70 anos por cada ano que não foi guardado, eles tiveram um ano de cativeiro. Foi 70 anos. Se você multiplicar por 7 semanas, dá 490 anos. Foi quanto tempo eles ficaram na Babilônia em cativeiro. Está certo? Não, foi 70 anos, perdão. 490 anos foi os anos que Judá ficou sem guardar o sábado, sem a terra repousar. Então, por cada ano, Deus os puniu lá na Babilônia, por cada 7 anos, um ano de punição. 70 anos vezes 7 dá 490. Ou se você dividir 490 anos a dividir por 7, que é cada 7 anos, você vai ter 70. Foi os anos que eles ficaram em cativeiro. Então, quando Daniel, ao ler as Escrituras, percebeu isso, ele falou, se arrependeu, então Deus levantou Neemias e Esdras, levantou o rei Ciro e falou, agora, porque o Senhor já tinha falado de Ciro, levantarei Ciro, o meu servo. Ciro ainda não existia quando o profeta escreveu sobre Ciro. Eis que eu chamarei Ciro, meu servo, e ele me reedificará a minha cidade. Então, você vê que toda a profecia se cumpriu, tudo aconteceu debaixo do plano do Senhor. Judá também foi para o cativeiro, mas voltou. E Israel não. Judá voltou. Porque Judá tinha que voltar, porque era de Judá que ia sair o príncipe, que ia sair o Mashiach. Ele tinha que voltar. Mas Israel não voltou mais. Israel é você, Israel sou eu, Israel é toda... E Paulo fala isso muito bem, ele diz, olha, não é judeu aquele que é circuncidado na carne, não. Judeu é aquele que é circuncidado no coração. E essa circuncisão de coração, ela está em Jeremias 31. Eu não gosto de usar versículos e capítulos isolados para dar a ideia que nós estamos usando um versículo para justificar alguma coisa e depois os ímpios, os crentes não. Eu não quero também gerar mais polémica sobre esse assunto, não, porque aquilo que eu penso às vezes é muito polémico. Mas enfim, aqueles que acham que encontraram em Jesus a salvação e que distorcem as Escrituras para benefício deles, eles provam em Mateus 23 que o dízimo tem que ser dado. É um versículozinho que Jesus usou assim, de uma forma tão pequenina, mas é ali que eles se apoiam para fazer fortunas, sabe? Mas o resto das Escrituras não lhes interessa. Mas aquele versículozinho ali,
onde Jesus fala, olha, deverias fazer essas coisas sem omitir as outras. Ele nem fala de dízimo. Mas eles aproveitam aquilo. Porquê? Porque lhes interessa. Mas a coisa que não é... Até porque, veja bem, se as coisas fossem como os gentios, como os evangélicos falam, que Jesus aboliu a lei, então se ele aboliu a lei, eu nem preciso de me arrepender de mais nada, porque o pecado é a transgressão da lei, fala João, no capítulo 4, versículo 3, no capítulo 3 da 1 João, no versículo 4, ele diz, pois o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que transgride a lei, peca. Ora, se não tem mais lei, eu não peco. Se eu não peco, preciso de um Messias para quê? Se eu não peco, preciso de um Salvador para quê? São distorções. Se distorce tudo para se chegar àquilo que nos interessa, mas não é o nosso caso neste vídeo, nesta apresentação, na nossa vida, não é o nosso caso. Nós queremos obedecer à Torá, nós queremos obedecer a Adonai, nós queremos obedecer ao Todo-Poderoso, nós queremos andar no caminho, na verdade e na vida. Então, para que isso aconteça nas nossas vidas, é necessário trazermos a verdade para a tona. Parece até que eu estou bravo, não estou, viu? Eu não estou chateado, não estou nervoso, não estou bravo. Eu coloco muita ênfase nas coisas que eu falo, porque são coisas que me tocam bem lá no profundo, bem lá no interior. Não sou académico, não sou formado em nada, não tenho curso superior, não fiz teologia, não fiz nada disso, fiz um semináriozinho mexeruco. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, aquilo que eu tenho dentro de mim, ninguém tira, porque isso veio da Torá, foi gravado em mim pelo Espírito Santo de Adonai. Então, isso ninguém tira de mim. E o que eu digo para você é que o judeu não se converte ao cristianismo. O judeu, quando eu falei de judeu, eu falo daqueles que carregam a Torá, falo dos que praticam o judaísmo. Eu não estava falando do judeu da tribo de Judá, eu estava falando do judaísmo. Também não estava falando dos judeus que estão em Israel, de todo o povo que vive em Israel, dos israelenses, não, ou dos israelitas. Eu estava falando do judeu, daquele que pratica o judaísmo. O judaísmo é algo... Eu não concordo com o judaísmo, tá? Também não quero judaísmo para mim. Estou livre desse negócio. Mas o que eu digo é que o judaísmo é algo que cativa, que fascina, que enfeitiça e que leva as pessoas a se acharem alguma coisa quando elas na realidade não são nada. Leva as pessoas a se acharem pessoas separadas porque têm um chapéu preto, uma roupa preta, um talit, um tilsit, um kippah, uma barba grande e tal. Eles se acham, mas eles não são. Eles se acham, mas eles não são. Porque Abraão não teve nada disso e ele era amigo de Deus. Na verdade, o que Deus quer é uma relação pessoal com você e comigo. O que Deus quer é alguém que ouça a instrução dele e a siga e tenha prazer nela e caminhe com ele para a eternidade. O que Deus quer é ser glorificado na sua vida e na minha, fora de tradições, fora de judaísmo, fora de catolicismo, fora de evangélicos, fora de qualquer tipo de seita ou religião. O que Deus quer é uma relação interpessoal. Deus quer se manifestar a você e a mim, porque por isso é que Ele nos deu as impressões digitais únicas e individuais, porque Ele te fez único, exclusivo e individual. Mas a Torá, Ele a fez global, Ele a fez para todos aqueles que em qualquer lugar queiram agradar a Deus e andar na justiça. Isso é o que Pedro fala. Pedro nos fala isso em Atos. A Deus é agradável todo homem que em qualquer lugar pratica a justiça e tema ao Senhor. Esse é agradável a Deus. E praticar a justiça não pode ser praticada fora da Torá. Porque a Torá é a justiça. A Torá é a verdade. Mas Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Yeshua falou que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o caminho para a verdade. E a verdade leva à vida. Se eu não tiver Yeshua, eu não descubro a verdade na Torá. Sabe porquê? Porque os judeus, até hoje, continuam lá batendo cabeça, lendo a Torá, estudando a Torá e não descobriram Yeshua. Porquê? Porque eles não têm Yeshua. Porque Yeshua é o caminho para a verdade. Eles leem a Torá, mas não retiram dela aquilo que só através da ação do Espírito Santo de Deus se pode retirar dela. Eu não sou judeu praticante do judaísmo, no entanto, Deus tem-me revelado a palavra dele. Porquê? Porque é pelo Espírito. O Espírito vivifica, a letra mata. Ora, se está só na letra, está morto, mas se está no Espírito, juntando a letra, leva à vida, e vida eterna, e vida em abundância. Então,
Mais uma vez, resumindo, as 10 tribos do norte foram dispersas, talvez seja você e eu, estão espalhadas pelo mundo. E o Senhor falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quando o Senhor fala, isso é muito espiritual, as ovelhas perdidas da casa de Israel fazem assim, ouvi uma voz. Essa voz não me é estranha, é a voz do meu Yeshua, é a voz do meu Salvador, a voz daquela mulher samaritana junto ao poço. Acho que é ele. Eu estava esperando um Messias. Agora me fala uma coisa, os gentios pagãos estão esperando alguma coisa? Tem algum gentio pagão? Porque tem 2 tipos de gentios. Isso é mais uma coisa que é importante saber. Tem o gentio disperso, que é a casa de Israel, os estrangeiros, as 10 tribos do norte. E tem o gentio pagão, que adora qualquer Deus e que nunca teve uma relação com Deus, com o Eterno. Então, 2 tipos de gentios. E Paulo fala isso claramente. Nós vemos isso também na Brit Hadashah. Os outros gentios, fala Paulo, aos Romanos. Então, se tem os outros gentios, é porque há 2 tipos de gentios. Há o gentio, aquele que foi incluído no meio dos gentios, mas que será restaurado e voltará para a sua árvore, para a oliveira de Romanos 11. Esse será restaurado, esse voltará. Ele é um galho, se tornou um zambujeiro, porque sem a verdade, sem a Torá, qualquer homem é um zambujeiro. Ainda que seja descendente de Jacó, ele se tornou um zambujeiro porque ele andou mergulhado nos falsos deuses. Mas quando ele ouviu a voz do pastor que vem saltando pelos montes e diz, oh, Shema Israel, ele diz assim, Shema Israel, tem alguém chamando por mim. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Quando as ovelhas perdidas da casa de Israel ouvem essa voz, eles dizem, é o meu Mashiach, é o meu pastor. É João 10. Você está entendendo? Então, se você tem isso gravado dentro de você, você é um dos filhos de Jacó, dispersos pelas nações, pelo pecado dos seus pais. Faça como Daniel. Se prostra, ora, jejua, pede perdão ao Senhor e pede para o Senhor voltar a reunir essas 10 tribos perdidas da casa de Israel, perdidas para os homens, mas não para Deus, porque Ele falou que nos últimos dias Ele os recolheria, eles viriam de todas as nações adorar em Jerusalém. Prometo que vou colocar outro vídeo. Este também vai ser lançado, eu espero. E se você gostou, amém. Se você não gostou, amém. Que o Senhor te abençoe. A paz, o shalom do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. E que você seja uma bênção no meio da terra. Em nome do Senhor Yeshua.